Bom dia, tudo bom, crianças? Hoje a gente vai ver o módulo 3 de produção de texto. A gente vai falar sobre a argumentação. O que é argumentar? Como eu devo me posicionar diante de textos polêmicos? É muito importante a gente conversar sobre isso, muito importante mesmo. Porque eu vejo professores ensinando que a gente deve levantar pontos positivos, negativos, né? E existem propostas que não têm esse objetivo. Argumentar é defender o seu ponto de vista e não o ponto de vista de todo mundo, já que o texto dissertativo argumentativo do Enem exige que você tenha o seu posicionamento e que esse posicionamento gere argumentação. Ok? Então vamos lá, página 132, para começar. Vamos entender um pouquinho mais sobre o processo de argumentação nessa aula. Olha só. Aqui o para começar vai começar é ótimo. Ele vai iniciar o conceito de argumentação. Vai falar também sobre as notas do Enem com relação à habilidade 2, tá? Vamos lá. A pergunta é assim: quantas vezes ao longo da sua vida você foi convidado a argumentar, opinar, defender o seu ponto de vista? Quantas vezes? Nossa, o tempo todo, né? Na sala de aula, por exemplo, os alunos perguntam muito sobre questões polêmicas, querem saber a nossa opinião e a gente é convidado, convocado, quase que obrigado a responder. Quantas vezes discutimos com alguém para tentar provar nossa opinião sobre algo? Isso acontece mais ainda, né? Quantas vezes defendemos nossas ideias para conseguirmos o que queremos? Muitas vezes, não é verdade? Pois é, porém, não é somente em situações comuns do dia a dia que usamos tal habilidade. Também devemos nos preocupar com a forma de trabalhar isso no texto, já que o Enem define seu modelo de redação e as competências que cobrará, sendo a terceira, falei segunda, é a terceira, sendo a terceira delas aquela que é totalmente ligada ao assunto desse módulo. Então a competência 3 tem tudo a ver com esse módulo, olha lá. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Então nós estamos falando ali de um texto que vai focar na opinião, mas numa opinião comprovada, e ações verbais muito complexas. Selecionar os argumentos, relacioná-los com a proposta, organizá-los, ok? E interpretar as informações em busca de colocação. Isso significa que 200 dos 1000 pontos para a nota total estão diretamente relacionados à capacidade argumentativa apresentada. Então, 1/5 da nota, já que nós temos 5 habilidades, né, vai para a parte da argumentação. Veja como é importante. Cada vez que você erra um desses verbos, uma dessas ações, você perde ponto. Ficou com medo? Não precisa, afinal a arte de argumentar remonta ao mundo grego e faz parte da experiência humana desde então. Argumentar, defender o ponto de vista é comum à nossa espécie, né? Ao nosso mundo mesmo. Isso é muito importante, ok? Vamos começar aqui então vendo essa tirinha aqui do Calvin, que eu gosto muito do Calvin. Estou aumentando porque a imagem fica melhor para visualizar, tá? Dá uma olhada aí no Calvin e o seu amigo. Ele tem um tigre, como amigo. Ele é muito esperto. Aí o Calvin diz assim: queria que minha camisa tivesse um logotipo ou um produto. Uma boa camiseta transforma quem a usa num cartaz ambulante. Isso diz ao mundo: minha identidade está tão envolvida pelo que eu compro que eu paguei a companhia para anunciar seus produtos.
Você admitiria isso? Claro que sim. Endossar produtos é o jeito americano de expressar individualidade. Esse Calvin é muito inteligente, né? Ele estaria argumentando acerca do consumo e das questões relacionadas à identidade pessoal. Aí diz assim, ó, é verdade que as maneiras de argumentar são diversas, muitas, bem como seus propósitos. O objetivo, por exemplo, do texto argumentativo do Enem é convencer o seu corretor lá da prova de que o seu ponto de vista é o melhor. Por isso é importante conhecer as estratégias argumentativas que a gente vai ver a partir desse módulo. Além disso, também serão abordados os principais tipos de texto argumentativos: a dissertação, a carta, o artigo de opinião, a coluna, o editorial, a narração, entre outros, presentes nas avaliações. Vamos lá? Para aprender. Agora eu vou diminuir que não cabe na tela. Para aprender, página 132. Vamos lá? Definindo o que é ponto de vista. Então vamos lá, como é que eu defino meu ponto de vista? Primeiro que nem toda proposta ela vai ser por meio de pergunta, nem toda proposta ela vai ser direcionada. Algumas propostas são reflexivas, ok? E também, se a gente for falar de vestibulares como o da USP, por exemplo, são questões filosóficas que em muitos casos nem são assim tão opinativas. Acontece que o nosso foco é sempre o Enem, né? Porque é o vestibular mais concorrido e ampliado do país. No Enem nós vamos ter que tomar uma posição. Então, nós temos aqui a posição unilateral. Vamos ver. Pega e marca texto aí. Antes de iniciar a elaboração da argumentação, é preciso estar ciente da posição que será defendida. Quando uma frase tema é proposta, essa tarefa é facilitar. Então, quando a gente tem uma frase do tema, facilita porque está delimitando, pois as possibilidades tornam-se mais claras. Assim, a primeira etapa é decidir qual será a posição em uma discussão. Então, como eu vou me posicionar? Qual o ponto de vista? Verifique como isso ocorre nos exemplos a seguir. Ambos redigidos com o tema "O melhor do Brasil é de fato o brasileiro?" Daí você teria que dizer se sim ou não, né? O seu ponto de vista seria argumentado a partir da sua resposta à tese. Então vamos ver aqui um exemplo agora de posição unilateral. Olha aqui, ó. Texto 1. Confesso que fui tomada por um profundo sentimento patriótico e orgulho de ser brasileira ao ligar a televisão e deparar-me com o que chamo de amor à nação. Um hino à vida dos cidadãos brasileiros. Num momento de pessimismo extremo, onde todas as pessoas públicas referem-se ao povo brasileiro como essa gente tão sofrida e cansada de tanta corrupção, é louvável e de muito bom grado que se deixe claro que, por mais que a vida esteja difícil, há sempre um caminho a seguir. Duro, pesado e cheio de contratempos e armadilhas no início, todavia belíssimo, reconfortante e gratificante no final. O Brasil é isto, força de vontade para vencer. Ou que ufanista, antes de nos entregarmos ao derrotismo, levantemos a cabeça e tentemos outra vez. Ao governo, parabéns pela brilhante iniciativa, pois o melhor do Brasil é, sem dúvida, o brasileiro, o povo bom, né, gente? Muito educado. Agora nós temos o texto 2, aí uma segunda visão, né? Uma posição unilateral agora para o outro lado, ó. Acreditar que o melhor do Brasil é o brasileiro chega a ser absurdo. Em meio a assassinatos de mendigos nas ruas, desvio de verbas a todo instante, inúmeros casos de corrupção e outras belezas naturais que a nossa população tem mostrado possuir nos últimos anos, não dá para acreditar que alguém ainda possa se sentir valorizado por uma campanha ufanista como essa. Veja só que a minha opinião vai de encontro a essa, né? Nós estamos falando então de ufanismo, sentimento nacionalista exagerado, que só enxerga as coisas boas em lugares que não são tão bons assim. Sucesso é privilégio de poucos, e os exemplos são cada vez mais raros. Não há um Ronaldinho ou um Herbert Viana em cada esquina. Sem dúvidas, é preciso muito mais do que superação para acreditar que ainda há futuro para um país envolto em tantas falhas históricas. Para efeito turístico, o melhor do Brasil ainda é o visual, desde que estampado em um cartão postal. Para efeito de nossa própria sociedade,
o melhor do Brasil são os aeroportos. Pelo menos é uma opção de saída antes do desastre total. Mal sabia essa criança, né? Essa criança, é uma brincadeira, claro. Essa pessoa aí, em 2004, hein, quando o Brasil ainda estava crescendo, que em 2018, 19 e 20, o Brasil passaria por essa crise tamanha política pela qual vem passando. Ok? A posição intermediária. Cuidado com essa posição, porque não é ficar em cima do muro. Eu vou ter ressalvas. Olha só. Em determinadas situações, no entanto, existe a possibilidade de defesa de uma posição intermediária, que considera válidos aspectos dos dois lados da discussão. E isso não significa que quem assume uma posição intermediária não assuma nenhuma opinião. Olha lá, eu preciso ter um ponto de vista, eu vou defendê-lo, levantando uma posição intermediária, mas cuidado para não ficar exatamente em cima do muro. Analise as características dessa posição argumentativa nos textos a seguir, que trazem opiniões sobre o tema. Quem é culpado pela atual crise brasileira? O povo ou seus governantes? Bom, polarizar a crise já é demais, né? Temos que achar um culpado. Vamos lá, texto 1. A discussão a respeito da responsabilidade quanto à crise do Brasil já chegou ao limite. Enquanto alguns afirmam que a culpa é da corrupção dos políticos que não pensam na população, outros garantem que um olhar melhor instruído seria capaz de mudar essa situação. Desculpa, um povo melhor instruído. Na verdade, é muito difícil saber de quem é a verdadeira culpa. Talvez os políticos devessem realmente agir de outra forma, porém, falta maior iniciativa às pessoas. É confuso isso. Na verdade, esse texto é péssimo, muito mal construído esse texto dos autores, porque a pessoa não se posicionou em lugar nenhum. Olha o texto 2. O problema da crise que assola o Brasil está exatamente na sua complexidade. Quem procura definir o culpado acaba errando exatamente por não entender que nessa história não há mocinhos e bandidos, está melhor construído isso. Aparentemente, todos de alguma maneira devem ser responsabilizados. Anos de governantes preocupados apenas com sua classe e décadas de despreocupação com os rumos da política do país não teriam como produzir um resultado satisfatório em longo prazo. Se hoje lidamos com tamanha dificuldade de melhorar o país é porque fomos omissos enquanto sociedade e lenientes enquanto políticos. E apenas entendendo essa dupla origem poderemos começar a pensar em nos erguer das cinzas e fazer o gigante realmente acordar. O segundo texto melhor organizado. No texto 1, a dificuldade de compreender a gravidade do problema impede o autor de desenvolver as relações necessárias para tomar uma posição. No caso número 1 aqui, ele fica em cima do muro. Ele não sabe quem são os culpados, se brasileiros ou políticos. No 2, não. Fica claro que para ele os dois são culpados, ok? Agora o conceito de argumento, página 134, defesa do ponto de vista. Um argumento não é o mesmo que uma ideia. Essa provavelmente será a frase que mais será repetida ao falar de argumentação. Uma ideia é o ponto de partida para o desenvolvimento do argumento. Então eu parto de uma ideia que a completa e a se desenvolve. Por isso, é comum dizermos que não existe argumento se não perguntarmos por quê. Porém, não é tão simples assim. Não se vive de argumentos apenas como causa e consequência. Esclarecer as razões pelas quais se afirma uma determinada ideia é a base do processo de argumentação, ainda que não seja a única tarefa a ser realizada. Então, eu preciso explicar o meu argumento, eu preciso comprovar o meu argumento, apenas a ideia não se fundamenta. Ok? A seguir temos um exemplo. Vamos lá, página 135. Vamos lá. É um texto do jornal O Globo, na coluna Nossa Opinião. É fato que a população não se sente protegida como deveria pela polícia, que se considera incapaz de desempenhar eficientemente seu papel, quando não corrupta ou mesmo aliada à marginalidade. E é preciso admitir também que os fatos justificam essa visão tão negativa.
Não há como ignorar os pífios percentuais de resolução de casos de homicídio. O recorrente noticiário a respeito de escândalos de todo tipo envolvendo policiais e principalmente o alto grau de violência e criminalidade que se traduz numa intensa sensação de insegurança. Vemos aí o tanto de policial que se envolvidos em crime, né? Essa falta de confiança é evidentemente má para a sociedade e má para a corporação policial, mas não pode ser combatida a partir de diagnósticos equivocados que só poderão conduzir a falsas soluções. O problema de imagem não surgiu sem motivo. É necessário reconhecer que tem raízes na realidade das profundas deficiências da polícia, que só podem ser corrigidas por meio de um amplo reaparelhamento, e em todos os sentidos, inclusive o ético. É urgente proceder a uma revisão de métodos, com investimentos substanciais na área de inteligência. É preciso dotar a polícia de recursos técnicos e materiais modernos, indispensáveis para um trabalho eficaz, mas hoje escassos. E é preciso proceder a uma limpeza geral, expulsando os elementos corruptos ou comprovadamente ligados à marginalidade. Veja que ele não parou na ideia da corrupção da polícia. Ele explicou, ele exemplificou, o argumento está aí. Tudo bem? Vamos lá. Estrutura base de um argumento, página 136. Vamos lá. De que se fundamenta um argumento? Como que eu começo? Ok. Bora lá? Abriu aí, página 136? Olha só, o parágrafo de argumentação pode ser pensado tendo como base a divisão em 3 estruturas. Um tópico frasal, ou seja, uma frase inicial que vai ali, então, inserir a ideia. A explicação desse tópico frasal, que vai conter ali a ampliação da ideia e o aprofundamento do tópico frasal, que é ali a presença de informações, citações, por aí vai. O tópico frasal é a frase que sintetiza a ideia principal a ser desenvolvida, sendo, portanto, parte essencial do processo. Se o seu argumento não tiver um tópico frasal, ele já está errado. Vamos lá? Imagine, por exemplo, que você precise dissertar sobre o tema o trabalho infantil na realidade brasileira, proposto pelo Enem. Partindo do pressuposto que o trabalho infantil é negativo na nossa sociedade, deve-se selecionar os elementos que sustentem essa posição. Seguem 3 possibilidades. O trabalho infantil impede que a criança seja educada da maneira correta. O trabalho infantil traz responsabilidades para quem deveria apenas se preocupar em brincar. O trabalho infantil tem caráter exploratório e desumano. Aí a questão número 1. Opa, a gente já viu isso, né? Agora a gente vai ver o tópico frasal. Olha lá. O tópico frasal diria assim: o trabalho infantil impede que a criança seja educada da maneira correta. Então vamos lá, o primeiro argumento utilizado ali então. Aí a explicação do tópico frasal, o que acontece aqui com esse tópico. Aí veja aqui a explicação, né? As horas que a criança deveria estar na escola são ocupadas pelo trabalho, e o aprofundamento do tópico frasal, que é a ampliação dele, né? Sem ir à escola, a criança tende a não desenvolver habilidades que no futuro darão a chance de ela ser um adulto mais preparado para o mundo, evitando inclusive que ela tenha filhos que precisem passar pela mesma situação. Vamos organizar isso em texto agora, ó. Um dos problemas do trabalho infantil, deixa eu subir um pouquinho, é que ele impede que a criança seja educada da maneira correta. Isso porque, muitas vezes, para poderem se dedicar às atividades laborais, os menores acabam não tendo outra opção que não seja a de abandonar os estudos, deixando a escola como um projeto inacabado. Então veja que nós temos o tópico frasal, ó. Depois aqui a explicação do tópico frasal, ok? Está explicando aqui a criança mal educada de maneira... E aqui nós temos por último aqui, ó,
nós temos, ficou horrível, mas é assim mesmo, nós temos o aprofundamento do tópico frasal. No entanto, sem formação, a criança tende a repetir na vida adulta a triste história de quem não teve oportunidades. Aceitar o trabalho exploratório para seus filhos, afastando-os as chances de desenvolver habilidades fundamentais para um mundo melhor. Tudo bem? Veja essa organização. Outra abordagem importante sobre o argumento é o nível de pessoalidade. Cuidado para o texto não parecer uma opinião pessoal, porque você está fazendo juízo de algo coletivo, social, tá? A gente vai ver aqui possibilidades. Dependendo da linguagem empregada para a exposição da ideia, o argumento pode ser pessoal ou impessoal, algo que possa parecer mais próximo do eu, mais distante do eu. A escolha da pessoa do discurso e a seleção dos vocábulos podem tornar o argumento mais ou menos particular. Essa escolha impactará diretamente na força do ponto de vista. Pode-se optar por uma argumentação mais pessoal, em que a primeira pessoa, do singular ou do plural, e as palavras que representam juízo de valor predominam. Observe a seguir um exemplo que ilustra esse tipo de argumentação. Eu não tenho a menor dúvida de que o cinema deve ser uma forma de diversão. Afinal, quem nunca viu um filme e saiu da sala rindo? Chega a ser absurdo que alguém diga que o cinema tem de ser uma coisa séria, que leve à reflexão. A realidade é muito dura, ninguém quer ver nas telas o mesmo sofrimento que tem na vida. Esse argumento aqui é para um discurso de bar, né? Outra possibilidade é construir um argumento de maneira mais impessoal. Pode-se dizer que, dentre as funções do cinema, a de divertir seu espectador é uma das mais conhecidas, ainda que, em alguns casos, a sétima arte também possa promover a reflexão. O número de pessoas que buscam essa finalidade em sala de aula, em sala de cinema, é de fato menor do que as que querem algo mais leve. Isso porque muitas vezes o filme funciona como escape da realidade, promovendo no espaço de 2 horas risos aliviados a partir de situações simples. O segundo texto é melhor porque afasta do eu e torna o texto muito mais competente na argumentação. Nunca use eu acho que, eu penso que, primeira pessoa, jamais. O texto sempre com sujeito indeterminado ou ainda na terceira pessoa do singular. Beleza? Nós vamos terminando essa exposição por aqui. Qualquer dúvida, estou à disposição na agendedu.com. Beijo, crianças. Até mais. Tchau.